O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele a força verdadeira e faça verdadeiramente conhecer. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando nesse dia a Ascensão do Senhor, e para nós é uma grande festa, porque não deixa de ser uma garantia de que nós também podemos entrar no céu. Quando Jesus se faz humano, Ele engrandece a nossa própria humanidade. Então, nós também podemos nos tornar divinos. Por isso que nós somos filhos de Deus. E quando nós ouvimos essa exortação de podermos viver e esperar que a ação do Espírito de Deus venha revelar toda a verdade. Mas que verdade? Claro, primeiro Jesus é a verdade. Mas quando Jesus andou por este mundo, deixando seus ensinamentos, Ele revelou muitas coisas, mas os apóstolos e os discípulos não compreendiam muitas coisas. Foi preciso Jesus poder revelar, através do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele deixou. Será que nós estamos atentos para permitir também que o Espírito de Deus possa revelar em nós qual é a vontade de Deus na minha vida? Jesus, nesse Evangelho, que sobe para o céu, mas Ele deixa um recado para nós. Ele envia os seus discípulos e também vai dizer como Ele está presente nos seus discípulos. Através dos sinais, através quando alguém é curado, quando expulsamos demônios. Mas que demônios? Parece que tudo hoje é o demônio. Tem tantas coisas que são a ação desse próprio demônio. E que nós muitas vezes não expulsamos porque nós não rezamos. Jesus já dizia, tem demônio que só sai com a oração. E se nós não rezamos, se nós não estivermos em oração, nós não poderemos expulsar nenhum tipo de demônio. Principalmente o demônio do comodismo, da preguiça, do ódio, da avareza, da vaidade. São tantas coisas que nos impedem de sermos livres. O Espírito de Deus é livre. Por isso que Ele age onde quer. Ninguém consegue prender o Espírito Santo. Ninguém consegue prender para si. Não é qualquer igrejinha que vai dizer que o Espírito Santo é posse dela. Não é qualquer seita ou religião que vai dizer que o Espírito Santo é somente dela. O Espírito Santo foi dado para todos, como um dom que vem de Deus. Jesus, quando apareceu aos seus discípulos que estavam com medo, naquele dia da ressurreição, Ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. E já começa a dar uma missão. A quem perdoar os pecados, serão perdoados. Né? E agora, nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós também escutamos que Jesus sempre deseja que nós estejamos intimamente ligados à sua própria missão. Jesus vai dizer, olha, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Todos nós, cristãos, batizados, somos enviados. Ide pelo mundo inteiro. Jesus está querendo dizer que não deve haver limites para poder anunciar a boa notícia. Não pode ser anunciado dentro da igreja somente. Por isso que nós somos testemunhas, porque nós levamos também a palavra de Deus pelas ruas, nas casas de algumas famílias. Quando nós saímos, nós estamos dizendo que Jesus caminha conosco. E nós estamos sendo obedientes a essa missão que o Senhor nos enviou.
Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Agora eu lembrei de Santo Antônio. Santo Antônio, como um homem pregador do Evangelho, quando ia anunciar o Evangelho nas praças, pelas ruas, muitos não davam ouvido ao que ele proclamava. E ele ficou chateado. Então, se vocês que são homens, que se dizem ser filhos de Deus, não querem ouvir o que ele mandou dizer, então eu vou anunciar a palavra de Deus para as criaturas, para os peixes do mar. Foi assim que ele fez. E os peixes louvaram a Deus quando ouviram Santo Antônio pregar o Evangelho. Imagine, as criaturas que são irracionais louvaram a Deus felizes, alegres, porque alguém estava pregando o Evangelho. E aí a gente fica a me perguntar, qual é a minha atitude? O que é que eu sinto quando eu escuto o Evangelho de Deus sendo anunciado? Tem gente que abre a boca, tem gente que fica com sono, parece que fica tão desmotivado, né? Como é que eu recebo a mensagem do Evangelho? Se até as criaturas, os peixes, louvaram a Deus, e como é que eu escuto? Também nós temos um padre famoso, que é português, mas também é conhecido até hoje nos meios acadêmicos, Padre Antônio Vieira, um grande pregador na época da colônia. Ele também dizia, pregando sobre o famoso sermão da Septuaginta, que é aquele sermão que é chamado de anunciar o Evangelho quando se joga as sementes do semeador. Ele fazia uma pergunta: se a palavra de Deus não faz efeito no coração do penitente ou no coração do ouvinte, de quem é a culpa? A culpa é da palavra de Deus? A culpa é do pregador? A culpa é de Deus, que é o semeador? Ou a culpa é do terreno que não está bem preparado? Todo mundo ficava se perguntando, será que a culpa é da palavra de Deus? Se ela não entra na minha vida, não faz transformar a minha vida? Será que a culpa é de Deus? Porque a palavra de Deus não transforma a minha vida? Será que a culpa é do pregador? Pode ser também. Porque ele diz que quando o pregador não tem a vivência da palavra, só prega da boca para fora, então também vai influenciar muito. Mas, muito mais ainda depende do terreno onde a semente da palavra de Deus é semeada. Quando o nosso coração não está aberto, não está preparado como uma terra boa, não tem como a palavra de Deus frutificar, germinar, transformar a nossa vida. Eu estou dizendo isso porque, para poder ouvir essa mensagem de Jesus que nos envia, para poder levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, para poder levar é preciso eu ter também. Se eu não tenho essa palavra de Deus, essa boa notícia na minha vida, como é que eu vou obedecer ao mandamento do Senhor? Se eu não tenho nada, se eu sou um saco vazio que não sustenta em pé, se eu sou uma árvore oca, que só tem a casca, como é que eu vou levar a mensagem do Evangelho para toda criatura? Meus irmãos, precisamos abrir o nosso coração para que a semente da palavra de Deus primeiro germine, para que depois, eu vivendo esta palavra de Deus na minha vida, posso atender o chamado do Senhor, para poder ir e levar a mensagem do Evangelho a toda a criatura. Então, meus irmãos, que a graça do Espírito Santo transforme a nossa vida, e para que nós
a cada dia, através da oração, possamos ser um terreno fértil para que a semente da palavra possa fazer com que a nossa vida seja um evangelho vivo. Que assim, nós iluminados por esse Espírito, possamos levar esta mensagem, começando na minha casa e em todos os lugares e ambientes que nós frequentarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.